Agora, 12:01, e a gente começa a edição de hoje falando sobre a Operação Vendilhões, que investiga supostos desvios de dinheiro doados por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. Uma caneta espiã apreendida em um alojamento do Padre Robson pode ajudar nas investigações dos promotores do Ministério Público. A repórter Danusa Azevedo tem os detalhes para a gente sobre essas investigações. Boa tarde para você, Danusa. Quais as novas? Oi, Michele, boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Brasil Central. Como você disse, Michele, uma caneta espiã, o que é essa caneta espiã para o pessoal de casa entender? É uma caneta com uma câmera, a gente vê muito em filme, né, ao vivo, assim, pessoalmente é mais difícil de encontrar porque é um item raro. Mas é uma caneta, as pessoas geralmente utilizam no bolso, assim, da camisa, e ela tem uma câmera, ela pode registrar vídeo, ela pode registrar áudio e, segundo o Ministério Público, a Polícia Técnico-Científica está com esse dispositivo e também outros dispositivos, como os celulares, computadores, tablets, que foram apreendidos no alojamento onde mora o Padre Robson, né? E que podem ajudar aí nas investigações. A Polícia Técnico-Científica já está analisando o conteúdo desses dispositivos e a ideia é ver se tem algum material dentro deles que ajude nas investigações, principalmente para saber a realidade das movimentações financeiras da AFIP, né? Principalmente os 120 milhões que, segundo o Ministério Público, não foram utilizadas em ações da igreja, em ações evangelizadoras, e sim em compras de casas na praia, fazendas, até um avião. Isso mesmo, Michele. Segundo o Ministério Público também, nos últimos 10 anos, a AFIP teria movimentado cerca de 2 bilhões de reais. Há 3 semanas, né, a Operação Vendilhões foi deflagrada. 10 pessoas ligadas ao Padre Robson já foram ouvidas, mas ainda não há um prazo, não há uma data específica para que o próprio Padre Robson seja ouvido. Ontem, em uma coletiva de imprensa, o Ministério Público voltou a falar sobre as operações Vendilhões, desta vez a respeito do contrato da compra de um sino para a nova basílica lá de Trindade que está sendo construída. Há, na verdade, uma dúvida sobre o valor que foi pago nesse sino. Vamos acompanhar na reportagem da Camila Rodrigues. É o maior sino suspenso do mundo, 4 metros de altura, 4,5 metros de diâmetro e 55 toneladas. Foi fabricado na Cracóvia, na Polônia, e está a caminho do Brasil em um navio. Ao contrário do que havia sido divulgado, esse sino, que vai ser colocado no novo santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, não custou 6 milhões de reais. O valor total da compra, feita pela Associação Filhos do Pai Eterno, foi de 17 milhões de reais. Já foi pago os 17 milhões. Né? Na verdade, o valor é 4 milhões de dólares e 7 milhões e 800 mil reais. Isso na cotação lá de quando foi feito o pagamento, que é do dia 21 de agosto de 2014. Então, os 17 milhões é o valor total. Uma parte foi contratada em dólares e outra parte em reais. Essa informação foi uma das novidades apresentadas na coletiva de imprensa que o Ministério Público convocou para dar mais detalhes sobre a Operação Vendilhões, que investiga desvios de dinheiro na AFIP, que era comandada pelo Padre Robson. Os promotores explicaram que o fato da AFIP ter adquirido tantos bens não configura crime, desde que haja uma comprovação de que os recursos obtidos foram aplicados nas atividades religiosas. Que o Ministério Público vai verificar se essas finalidades estavam sendo cumpridas, se os recursos que foram previstos no âmbito estatutário, inclusive eventuais recursos públicos, foram destinados a essas finalidades ou se foram aplicados em finalidades diversas. Porque se houver essa comprovação de que esses recursos não foram aplicados nas finalidades sociais e estatutárias, é possível uma intervenção, seja para destituir a diretoria ou, em casos mais extremos, para a dissolução da própria associação. A estimativa é de desvios na ordem de 120 milhões de reais nos últimos 10 anos. Entre as transações suspeitas está uma transferência que foi feita para a irmã do padre. Um dos 400 mil reais, eu perdi a data aqui, em 2016,
que foram transferidos da FIP para uma pessoa, essa pessoa transfere para a irmã do padre, e no dia seguinte a irmã do padre compra um imóvel, né? Então, esse é um fato que há suspeita forte de que seja desvio, né? Hoje completa 3 semanas que a Operação Vendilhões foi deflagrada. Até agora, 10 pessoas que celebraram contratos com a Associação Filhos do Pai Eterno foram ouvidas. Ainda não há uma data definida para que Padre Robson, que comandava as atividades na AFIP, seja ouvido, porque, segundo o Ministério Público, a cada novo depoimento, outros fatos vão surgindo. Vários equipamentos eletrônicos dos investigados foram apreendidos pelo Ministério Público, mas o conteúdo desses equipamentos ainda não foi acessado pelos investigadores. Os bens que foram apreendidos são lacrados, são colocados, né, dentro dos seus devidos recipientes com os lacres. Eles são primeiro espelhados para depois a gente poder olhar. Então, antes não tinha esse cuidado, as regras eram diferentes, então era diferente. Então, agora, com essa nova regra da cadeia de custódia, há essa questão que atrasa um pouco mesmo. E olha, o advogado de defesa do Padre Robson, ele mostrou um vídeo, né, disponibilizou um vídeo para a imprensa, em que ele fala que o Padre Robson é inocente de todas essas suspeitas de desvios de dinheiro da AFIP. É o advogado Pedro Paulo de Medeiros. Vamos ouvir o que ele disse. O Padre Robson, apesar de já estar reconhecido que não houve qualquer irregularidade praticada por ele, ainda assim insiste. Ele quer ser ouvido pessoalmente. Caso ainda reste alguma dúvida, ele quer poder esclarecer e reafirmar: nunca cometeu qualquer ato ilegal. Tudo o que fez foi investir os dinheiros das doações de fiéis em evangelização na AFIP, na Associação dos Filhos do Pai Eterno. Entre essas aplicações, adquiriu-se um sino do valor de 17 milhões. É o preço que está no contrato, que é público, que todos têm acesso, e é um sino de um tamanho tal, proporcional ao tamanho da basílica que está sendo construída. Tudo claro, tudo transparente, tudo esclarecido.